Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Dágila. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Desejo que você e toda a sua família estejam gozando de saúde nesse momento, de muita paz, de muita energia. Nós começamos nesse momento mais uma aula de consultoria. E é bacana a gente lembrar que na semana que vem a gente já inicia o processo de provas, de avaliações, as últimas da terceira unidade. Então é bom dar uma recapitulada em tudo que foi passado por esses dias, né? Porque alguns alunos que não vêm na aula, eles têm um pouco mais de dificuldade na hora da prova. Mas os que vêm na aula dão só uma recapitulada e já conseguem fazer. Certo. Né? Fica bem mais fácil. Eu vou espelhar aqui uma apresentação Dágila, mas de fato eu quero te mostrar uma atividade que foi desenvolvida na sala, porque alguns alunos não fizeram, então eles podem executar essa atividade. Eu acho que ele não vai se importar que eu demonstre essa atividade aqui. Então, deixa eu olhar onde que tá aqui, papipi. Eu abri. Ah, tá aqui. É uma atividade para que vocês foram convidados a fazer uma proposta num site de propostas que elabora propostas de consultoria e modificar alguma coisa e trazer essa realidade para a empresa que vocês trabalham. Então, esse aqui é um modelo para agroconsultoria que foi executado pelo colega de vocês no EDIR, Serviço de Consultoria Empresarial, a capa, como ficou bonita. Essa é a primeira folha, ele vem ali colocando, né, o serviço dele, o nome dele, a data de validade da proposta, e como que é interessante para desenvolver essa proposta, você pensar realmente numa atividade que você teria condições de elaborar e de desenvolver como consultor. Então, pensa numa das competências, as capacidades, habilidades que você tem, aí você oferta, vai lá e preenche ofertando para uma empresa. Então, o Noedir fez para agroconsultoria, aí ele vem aqui, ó. O que dá para fazer? Você vai modificando o texto, colocando os seus dados. Agroconsultoria é o nome da empresa dele, né? Colocou aqui, ó, o descritivo no rodapé, escopo dos serviços, entrevista, como que vai acontecer, etapa 1, 2, 3. Ficou bem interessante a dele, eu gostei muito. Teve uma outra do Arley, também ficou muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho só para te mostrar. Dájala. Nossa, quanta coisa aberta aqui, prof. Vou sair do noite. Arley. Tá grande assim porque eu quis deixar a proposta maior. Aqui a proposta dele. Ele ficou muito legal também. Ele fez para fornecimento de bolos e doces. Olha que bonitinho. Você vê? Ele usou o mesmo site. Colocou lá espaço fictício, para quem que ele estava colocando a proposta. Ficou muito legal. Eu gostei. Criou uma pequena logo, né? Olha aqui, colocou o bolo de aniversário de 15 anos, ó, 540, deve ser esse preço mesmo. Um bolo de aniversário de 15 anos, né? Prazo de entrega, olha só que bacana. Ele fez baseado em Nova Mutum. É caro um bolo. Meu Deus. É muito caro. Então, ficou bem legal a dele, eu gostei bastante, ficou bem criativo. Você vê que ficou bem diferente do... Aí, ó. Responsável, diretor financeiro, cliente. Muito bonitinho. Próximos passos. Aprovar. Ficou muito bonitinha dele também. Você vê que ele mudou muita coisa, né? Mas eu acho que o próprio site, ele dá essa opção para você fazer e modificar. Então, usando um pouco da criatividade e um pouco do que o próprio site contribui, você pode fazer isso também. Se você puder, se você quiser sacar essa nota, vale 1 ponto. Dá tempo ainda, tá, Dájila? Tá bom. Eu vou fazer, então. Vai, porque sabe o que é interessante, Dájila? É praticar. Se vocês podem praticar, isso é uma brincadeira, é como um quebra-cabeça. Você vai lá e preenche isso.
Pensa numa situação, pensa no que você pode ofertar, nas suas capacidades, habilidades, né? Enquanto administradora, vai lá e preenche. Olha que bonitinho. É muito Sim. legal. Então, a aula de hoje, do dia 22, nós vamos falar um pouquinho sobre execução e monitoramento do trabalho de consultoria, tá? Ágila, essa palavra execução, você quer falar um pouquinho o que é execução para você? Não, obrigada. Executar é fazer, né? Sim. E monitorar é ficar observando o que está sendo feito. Criar um certo controle para aquilo. Quando a gente pensa em gestão como um todo, a gente pensa na liderança, no monitoramento, no controle, no planejamento, por aí vai, né? Então, essas palavras na execução, essas palavras, elas são chave sempre na nossa cabeça. Execução e monitoramento do trabalho de consultoria. Já é quase o último tópico. Amanhã a gente vai falar o último tópico da nossa ementa, do plano de ensino que eu passei para vocês no primeiro dia. Amanhã é o último tópico. Então, quando a gente fala da execução e do monitoramento do trabalho, Dágila, a gente está falando em acompanhar um processo. Você lembra que processo é algo, é uma atividade que tem início, meio, fim, processamento. Existem recursos para que esse processo aconteça. E a gente pode chamar esses recursos de humanos, materiais, a gente pode chamar de diversas formas. Mas o processo tem que ficar sempre na nossa cabeça também. Porque a maioria das empresas hoje, elas trabalham também por processo. Que é até melhor. Lembra que eu falei para você que daqui para frente, com o ensino híbrido, que as instituições de ensino, elas vão ter que se adaptar a essa realidade, que é mundial já. Elas vão trabalhar também por projeto. Então, processo é algo que tem início, meio e fim, acontece o tempo todo. Se você vai montar um processo, você trabalha no banco. Aí você tem o processo de venda de determinado produto. O que seria? Um CDI, não sei, algo que é produto para o banco. Existe um processo para você vender esse produto. Você contacta o cliente, você tem que abrir um formulário no sistema, você tem que preencher com os dados do cliente esse formulário, alimentando o sistema. O próprio sistema vai rastrear a condição de endividamento dessa pessoa, quanto que ela pode dispor da grana dela para ficar, sei lá, num fundo ou não. Eu não sei exatamente como acontece esse processo, mas ele é assim, ele tem passos para acontecer. E dentro desses, aliás, desculpa, tem atividades que vão acontecer. E dentro dessas atividades tem os passos de como vai acontecer. Então, dentro de um processo, tem subprocessos. Então, sempre que a gente está falando de uma atividade de consultoria, a gente está falando desse acompanhamento, de entender cada pedacinho dele, como que vai acontecer e que resposta que esse processo dá para o sistema. O que você faz no banco, Dágila? O que eu faço hoje no banco? É. Eu sou estagiária, então eu ajudo a gerente de conta. Tudo que ela faz, que é operacional, eu faço, a parte operacional. E ela fica diretamente ligada ao cooperado, ao cliente, né? Isso. Aí toda a parte... Então, ela faz o atendimento e você executa o processo para alimentar o sistema. Você vê que o macro processo de abrir essa conta, o nome do processo é abrir a conta, correto? Correto. Só que ele tem distintas atividades que a gente pode separar em subprocesso, que é o atendimento formal para o cliente, que nós na administração chamamos esse momento de ponto crítico. Essa é a atividade crítica, ela tem que ser perfeita. Por que é crítica? A forma a expressão crítica não vem de eu estou criticando isso, não. Vem de atenção, de foco total nisso. Porque é nesse momento que a gente perde ou ganha o cliente, é no atendimento, né? Mas também se você fizer uma bobagem na hora de colocar, alimentar o sistema na operação, também a gente pode perder o cliente. Mas é menos perigoso do que atender errado,
né? Não saber explicar, ou colocar alguma coisa que o cliente entenda diferente, aí ele fica numa expectativa que depois ele vai se frustrar, aí ele não quer mais executar aquela atividade com o banco, né? Então, tudo isso. Então, dentro desse processão, que é abrir a conta do cliente, tem o subprocesso do atendimento, que é o corpo a corpo, o processo crítico. Depois vem o processo de alimentar o sistema do banco, que é a operação, né, que você vai executar. Depois vem checar se isso está correto, que geralmente quem atende, a primeira pessoa tem que checar de novo. E aí depois, pá, viu se deu tudo certo, como que tá, e aí tem o acompanhamento para ver se esse cliente vai fazer mais vezes, vai colocar mais dinheiro, como que tá, quanto que ele está ganhando de juros, ou sei lá do que ele está recebendo, como que isso está acontecendo para ele, qual que é a perspectiva que ele tem, se a gente está conseguindo atender essa perspectiva dele, correto? Então, tudo isso está dentro do processo. Então, o que a gente está falando de execução e monitoramento do trabalho de consultoria é pensar no processo da consultoria. Todos os itenzinhos que podem dar errado, dar certo, e como executar isso, como identificar melhor esse objetivo, como que essa trajetória, esse passo a passo, essa atividade, para que a gente consiga levar a informação correta, para tomar a decisão certa com o cliente, para refletir, para pensar, para voltar atrás, para planejar de novo, para, vamos mexer assim diferente, vamos fazer de outra forma. Eu acho melhor a gente ir lá na empresa do cliente, vamos fazer uma visita, já que ele não está vindo aqui para falar sobre o negócio dele, ou sobre essa conta. Então, alguns clientes são muito especiais, o gerente vai lá na empresa, na indústria, né? É exatamente o que a senhora está falando. Até parece que realmente entende do processo. É realmente isso. É isso que acontece. Eu estou falando como administradora. Todos os processos do mundo são assim. Eu já entrei, eu acho que em mais de 200 indústrias, grandes, pequenas, de médio porte, tudo quanto é porte. Pensa, Natura, Mercedes-Benz, muitas indústrias enquanto coordenadora da qualidade. Porque a gente ia lá para monitorar o nosso atendimento, o nosso trabalho, sabe? Então era muito legal, até porque até hoje eu gosto muito. Se tem uma visita técnica, se um aluno tem condições de fazer uma visita técnica na empresa que ele trabalha, eu falo, vamos fazer. Por quê? Porque nós, enquanto administradores, a gente tem que ter essa visão para ampliar essa criticidade e para que a gente tenha condições de tomar decisão junto. Você vai ver, Dágila, à medida que você começar a trabalhar como administradora, você vai ficando cada vez mais crítica. Às vezes você nem fala, você só fica olhando, ri. Às vezes eu me pego assim, rindo de algumas coisas que eu falo, puxa, tão infantil isso. Mas eu não posso falar, eu tenho que vender isso. Até porque se você falar, a pessoa não vai dar credibilidade. Tem uma máxima da administração que diz assim, ó, as pessoas só fazem o que elas querem fazer. Só fazem o que elas querem. Você só faz o que você quer. Se você não tiver muito afim de fazer aquilo, você vai fazer outra coisa. Ou seu chefe vira as costas, você vai lá pro WhatsApp, vai fazer não sei o quê. Você demora para executar aquela operação, deixa para depois, deixa passar para outro dia. Sendo que você, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua força, com a sua energia, você poderia fazer, pá, em 10 minutos. Às vezes você passa uma tarde inteira fazendo. Por quê? Porque as pessoas só fazem o que elas querem fazer. Por isso que elas têm que estar muito motivadas. Elas precisam entender muito da execução. Uma pessoa que não sabe o que ela está fazendo, já já ela fica desmotivada, né? Ela se sente perdida, ela se sente uma pessoa Zé Mané naquele lugar. Aí ela fala, poxa, eu não quero ficar aqui. Parece que o que ela faz não é produtivo. Porque as pessoas querem, de fato, elas saem de casa por um grande objetivo, elas querem contribuir. Todo mundo no mundo inteiro quer ajudar, quer contribuir. Ela acaba não fazendo isso porque ela deixa a rotina entrar na cabeça dela, ela às vezes é espizinhada pelo chefe, e aí ela vai ficando mal-humorada, começa a não gostar. Ela amava aquele trabalho, até rezava para ter aquele trabalho. Aí começou a ficar ruim o trabalho, ela começa a destruir o trabalho dentro dela mesma.
Ou seja, ela tira o motivo que leva ela a fazer aquilo. Entende? Sim. Então, quanto mais as pessoas sabem sobre isso aqui, mais elas são felizes no que elas fazem. Tá entrando alguém? Não, eu acho que não. Não? Bacana essa ideia, não é? Sim. Vendo isso, você entende melhor o que é processo, né? Aham. Então, a gente está falando desse tema, administração, manutenção de serviços de consultoria, e hoje a gente está falando da parte que está relacionada à execução e o controle. A execução e o controle passam pela seleção e contratação dos serviços, porque tudo que a gente faz em consultoria é desempenhar serviços, né? É executar esses serviços, é monitorar os serviços das pessoas. Então, a gente faz a contratação da empresa, o que deve ser realizado. Todos esses pontos aqui, a gente meio que já falou em todas as aulas. Hoje, a gente está resumindo e trazendo essa parte do serviço. Então, entender essa necessidade é muito importante. Depois, o consultor, a consultoria deve ter conhecimento, habilidade, experiência também, para que ela esteja realmente dentro da necessidade do cliente e o que o mercado está pedindo, que o mercado está buscando, né? A empresa de consultoria também ela tem que ter condições de sustentar a metodologia, o jeito de fazer o processo, de executar aquilo, para que a empresa ela aprenda. Porque a empresa que está contratando o serviço, Dágila, ela quer entender a parte técnica. Por quê? Porque muitas vezes a gente, na rotina, no dia a dia, no padrãozão que a gente desenvolve de trabalhar, a gente está fazendo o nosso serviço, tá legal. Mas se a gente chamar, às vezes, uma empresa de consultoria, algo que a gente está levando uma tarde para fazer, pode se transformar em 20, em 30 minutos. Por quê? Porque eles vão trazer um método. Método vem de caminho, de jeito de fazer. Mais simples. Mas eles vão mudar, professor, o que a gente está fazendo? Não. Eles só têm ferramenta da administração, da gestão, que ajudam a gente a enxergar o nosso trabalho. Todas as empresas, todas as empresas do mundo, elas são diferentes. Tem muita gente que fala, não dá para padronizar essa filial fazer igual àquela. Dá para ter um padrão, sim. Olha que eu sou da qualidade. Fui coordenadora da qualidade e depois auditora da qualidade. E eu estou te falando uma coisa que para um coordenador, ele nunca vai abrir a boca para falar. Eu estou falando da minha experiência de 40 anos que eu tenho de mercado. Não gosto do povo da auditoria. São muito rigorosos. Não gosto. Porque eles exigem exatamente o que eu acabei de falar para você. Eles exigem o processo. Não gosto. E se tiver uma vírgula fora do processo, eles não querem aceitar. Né? Mas à medida que a gente vai trabalhando e a gente observa que as empresas são diferentes, por que, Dágila, que as empresas são diferentes? Todas elas. Todas são diferentes. Parece que eu radicalizei, são todas diferentes. Tem seu jeito, né? Tipo assim, não adianta. Cada um tem seu jeito de administrar. Eu tiro pelo o financeiro que eu trabalhava. A gente eram 3, a gente era das 3 filiais. Então, assim, cada chefe administrava o administrativo de uma forma diferente. Não adianta. Então, a gente aqui trabalhava em 2 pessoas, enquanto isso, a outra empresa, que era menor que a gente, trabalhava em 5 pessoas. Uma pessoa recebia, a outra pagava conta, a outra era do fiscal, era tudo separado. Enquanto isso, aqui na Mutum, era só 2 pessoas que faziam tudo. Entendeu? E assim vai, assim é. E dava conta. Dava conta, mas eu ainda era a favor de ter 5 pessoas igual, entendeu? Aqui na Mas às vezes é que você está falando de processo financeiro. Processo financeiro é bacana. Quanto menos pessoas, melhor, porque você enxerga o que está acontecendo. Quando você separa, lembra que eu falei, tem um macro processo que chama-se processo financeiro. Aí dentro dele, do processo financeiro, tem subprocesso, que você acabou de falar, recebimento, né? Emissão de nota fiscal, cobrança, eu não sei quais são os processos, estou só falando aqui. Se uma pessoa pode fazer pelo menos a metade disso, ela enxerga essa metade.
Então, como que vai ser o seu controle? Você está executando e você está controlando ao mesmo tempo. É muito difícil dar erro ali. É que o financeiro em si, ele já tem um controle no final do mês, né, professora? O financeiro em si, ele já tem um controle. Você já tira o extrato bancário, você tem que fazer a conferência. O livro fiscal, você tem que conferir se todas as notas que veio fora do estado do Mato Grosso, se entrou com 17% de imposto, foi recolhido aquele imposto. E você tira um livro fiscal para fazer se realmente está tudo certo. Então, já tem uma conferência por si só. Então, eu era a favor de contratar mais gente, porque não dava. Meu Deus, era surreal. Não sei como que eu aguentei tanto tempo. É por isso que você virou o bicho da goiaba. Porque a sua cabeça, ela faz você executar o que você manda. Entendeu? Você colocou lá na cabeça que você pode, você vai lá e pode. Eu sou grata por ter apanhado. Aprendi, experiência. Aprendeu. Agora você pode montar uma empresa de consultoria financeira, por exemplo. Eu vou ser as financeiras desse povo do agro aí, ó, desses fazendeiros aí. Excelente, porque eles têm muito problema. Você não tem ideia. Eu tenho, prof. Eu tenho. Então, a minha dissertação de mestrado era para trabalhar custos na cadeia de suprimento do girassol no Mato Grosso. Que legal. E quando eu comecei a entrevistar os fazendeiros, os produtores de girassol, eles não tinham a despesa separada por atividade na fazenda, era tudo num bolo só. Soja, girassol, algodão, tinha uns que tinham até gado, tudo misturado. Eles não sabem o que entra e o que sai. Exato, falta de controle mesmo. Viu a importância do controle? É por isso que eu tô falando, eu que sei. É muito importante controlar os processos e entender isso separadamente. Então, é essa técnica que a gente leva, é essa técnica que a consultoria quer passar, é ajudar as pessoas, por isso, sabe por quê? Eu queria que você entendesse essa afirmação que eu fiz. As empresas, todas as empresas do mundo todo, e ainda que sejam filiais de empresas de um mesmo grupo, elas são diferentes, porque elas são geridas, administradas, na execução dos serviços, tem pessoas e elas são diferentes. Você acabou de falar. As pessoas são diferentes. Um chefe faz de um jeito, o outro faz de um jeito, o outro faz de outro jeito. Porque como ele enxerga, a lógica dele é outra. Entende? E não está errado. A gente tem que encontrar a melhor forma de trazer isso aqui para o cliente. Método. Estudo desse método do cliente. Metodologia significa o estudo do método, do caminho que o cliente vai seguir no processo. Sim. Entende? Para a gente desenvolver essa técnica e implementar todas essas atividades dentro desses processos. Também a empresa de consultoria, com toda essa habilidade, né? Ela desenvolve e transfere essa metodologia. Ela passa isso para a empresa que está contratando. E ela tem que desenvolver essa capacidade que ela tem, que você hoje, se você fosse abrir uma empresa de consultoria financeira, Dágila, o que você ia fazer? Você ia passar o seu jeito, o seu método, o caminho que você utiliza para fazer o controle financeiro das empresas. Então, você tem que transferir o seu jeito, o seu método de fazer. E desenvolver, treinar essas pessoas para elas desenvolverem essa capacidade. O mais importante papel do consultor é passar todo o conhecimento que ele tem para o outro. Porque o conhecimento que ele tem é formal. E o conhecimento que o outro tem é formal e informal. Ele já tem o sistema da empresa, que é o formal, o processo, o procedimento da empresa, e ele tem um jeitão dele fazer, né? Que ele desenvolveu, que você acabou de falar, também você desenvolveu. Então, a gente tem que juntar isso tudo, o consultor vai lá, analisa, faz o diagnóstico, entende, compreende a necessidade, onde está o erro, tal, desenvolve o método, baseado nesse estudo do que ele já sabe, da técnica que ele tem, traz as ferramentas para que esse executivo, esses funcionários, esses colaboradores fiquem tão capacitados ou mais capacitados do que ele mesmo. Percebe?
Então, o consultor, quando ele vai para a empresa, ele tem que dar o sangue. Por isso que a gente não mistura. A gente não mistura as ideias, os problemas das empresas. É como se só aquela empresa existisse quando ele está fazendo isso. Ele não cita, não fala nada de outra empresa. Ele mergulha na necessidade daquela empresa. Com o diagnóstico, faz essa proposta no pré-diagnóstico, aquele que vocês fizeram primeiro, faz a proposta de trabalho do que você vai desenvolver, e aí vai estudar a empresa para desenvolver um método para capacitar. Todo mundo lá dentro que necessita, que foi contratado para ser capacitado. É legal, né? É muito legal. A empresa de consultoria também deve ter atuação sempre nos resultados. Só é consultoria se a gente gerir esses resultados, controlar esses resultados e isso se transformar em dinheiro, money, né? Ou seja, ele vai diminuir custo, gasto, ou vai aumentar a entrada, a receita da empresa, ele vai melhorar todo o dinamismo da empresa, toda a forma da empresa crescer e se desenvolver no mercado. Ela também, empresa de consultoria, tem que ter uma reputação no mercado, né? Então, às vezes, Dágila, a gente é contratado e recebe para atuar por um ano, e às vezes fica até 1 ano e 2 meses, fica mais um pouquinho. Por quê? Porque para manter nessa nossa reputação, a gente tem que garantir que a gente passou tudo e que a gente conseguiu ajudar a empresa a ter resultado. Então, o consultor, ele tem um esforço que eu acabei de falar, deixa o sangue mesmo no negócio. E é uma atividade que dá muita grana também, você sabe, né? Consultoria, você não contrata consultor muito baratinho, não. Ter uma efetiva experiência no assunto, você é consultora da parte financeira, porque você tem experiência na financeira. O Noedir vai ser consultor na parte operacional, porque ele tem muito dinamismo, muito trabalho desenvolvido na operação, né? Sim. Se você quisesse dar consultoria na indústria que ele trabalha, você ia ficar pelo menos uns 3 meses lá dentro para aprender de verdade. E mesmo assim, ainda não seria igual ao Noedir, porque o Noedir já deve ter feito tanta cagada, quebra a máquina, arruma, aprende, corre para lá, corre para cá. Aí ele tinha que sair num horário, não sai, né? Ele gasta a vida dele lá, fica pensando no negócio quando vai para casa, quer dormir, mas o troço não sai dele. O problema está na cabeça da criatura. Você entende? Até aprender. É isso que faz o trabalho ser motivante. É o tanto que a gente se dedica a esse trabalho. É muito fácil a gente ver uma pessoa que ama o que ela faz. É só você começar a escutar o que ela diz. O cara chegar e falar assim: nossa, sabe que eu fui para casa pensando nisso? Eu sonhei com isso. É visível que aquele cara veste a camisa, a cueca, a calcinha, tudo da empresa. Ele é a empresa. É visível. Por quê? Porque quando as pessoas externam o que elas sentem, a preocupação que elas têm pelo negócio, é porque elas gostam do negócio. Porque elas estão fazendo o que elas gostam e amam fazer. E aí, você pode ficar bem tranquilo que ela vai encontrar uma solução sempre. Ela não vai enrolar, ela vai estar motivada a trabalhar. E isso é muito legal, né? Então, desenvolver tudo isso. Como? Tá. Não falei nada. Então, aqui também tem a empresa de consultoria, a gente já falou um pouco, deve ser ética, né? Deve ter uma atuação imparcial. Às vezes tem uma tendência do dono a puxar para uma coisa que ele quer fazer, aproveitando que você está ali, né? Ele quer fazer aquilo e não é o que o diagnóstico está passando para você. Então, você tem que fazer o quê? Tem que ser imparcial. Falar sempre com gentileza, com educação, colocar a tomada de decisão nas mãos do gestor, na mão do administrador da empresa, mas você tem que ser sempre transparente para mostrar para ele o que de fato está acontecendo. Não é porque o cara é seu amigo, que é seu irmão, camarada, que você vai passar a mão na cabeça, de jeito nenhum. Tem que ter a habilidade da comunicação, de saber falar. Como que eu vou falar?
Você tem que falar. Ah, a empresa dele ficar parecendo bonita na foto, não adianta, porque vai continuar perdendo dinheiro. Se você não pegar lá na ferida mesmo, vai lá com mertiolate, passa, limpa com água oxigenada e dói, dói. E o trem vai ferver e joga o mertiolate e põe a pomadinha de terramicina e fecha a ferida. É uma dor. É dor. Dói em tudo quanto é lugar. Dói na cabeça, dói no psique, porque a gente fica tentando encontrar culpado, né? Mas não tem que encontrar culpado. O culpado é o processo que não foi bem pensado. Não existe pessoa culpada, existe processo mal pensado, mal gerido, né? Nós não temos um país, o Brasil não é um país ruim, de jeito nenhum, não é um país quebrado, não. É um país que precisa de uma administração, de uma gestão de fato, para o gigante que ele é. É isso que a gente precisa. Gente que ame esse país e que queira ver o país bem. Uma empresa, a mesma coisa. O que você tira de uma nação, você traz para um município, para um estado, traz para uma organização, traz para sua casa, traz para o seu intelecto e para o seu mundo. É a mesma coisa. É gerir conflitos, relações. Então, isso a consultoria tem que ajudar. Então, ela tem que ser imparcial e ajudar o cara, a pessoa, a cara, né? Quem for, a entender a realidade do negócio. E os honorários, eles têm que ser compatíveis, né, com o que está sendo oferecido e pelo resultado que o cliente espera receber também. Se ele espera receber um resultado gigante, a gente dá o resultado gigante e tem um trabalhinho a mais. A postura na atuação sempre correta, até coloquei esse cara com essa roupa bonitona aqui, porque muitas vezes na consultoria, quando você vai fazer um fechamento, vai fazer uma apresentação do que é a sua proposta, você tem que se expor para os diretores, às vezes para os gestores, para os coordenadores. Então, tem que estar sempre com uma postura correta, né? Além dessa postura que eu estou colocando aqui, que é a questão da vestimenta, essa daqui que é a mais importante, que está na cabeça do cara. Tem que estar tudo certo, da cara, da pessoa, o que ela quer transmitir com esse negócio, essa atuação. Ele deve ter interesse genuíno no trabalho, né, para conseguir executar e controlar é muito rígido mesmo, controlar os processos. Deve buscar essa empatia com a empresa cliente. Aqui também é colocado um pouco do que o consultor, como eu estava falando, né, ele desenvolve, que está muito, hoje, nesse momento, mais ainda relacionado às mudanças, e a gente tem muita resistência, os consultores têm muita resistência, né? Quando a gente vai fazer uma consultoria, tem muita gente lá que acha que está tudo bem, está tudo bom, para que está chamando essa pessoa, é bobagem, né? O consultor, ele deve trabalhar em equipe, deve trabalhar sistemicamente, assim, rodando mesmo, como isso que está acontecendo, para minimizar essa resistência e ajudar as pessoas a entenderem a importância da mudança no processo, não é dela. Porque quando chega uma consultoria, Dágila, às vezes as pessoas pensam que elas vão ser demitidas. Ah, esse consultor, o outro que veio aí mandou tirar toda essa célula aqui da indústria, desativou todo esse segmento, esse setor, fechou uma filial, entende? A intenção não é essa. A intenção é pensar os processos e o que é necessário para a empresa continuar se desenvolvendo, crescendo, startar mesmo. Olha, professora, eu nunca vi, tipo assim, não é que eu nunca vi, mas eu não sei, não conheço o processo de grandes empresas. Mas igual eu vi da empresa de médio porte ali, vamos dizer, a financeira onde eu estava, e eu sei que a grande maioria das empresas no Brasil acaba fechando, talvez por conta do financeiro em si, creio eu, né? Então, assim, eu acho que o financeiro é um baita setor que ele pode dar resultado, como ele também não pode dar resultado. Também como pós-venda, eu acho que a oficina em si também é um gasto, às vezes. Exato. É isso mesmo, Dágila. É muito forte essa questão de que a gente fez, executou e está tudo bem. Exatamente aí que está o controle do processo.
de você entender que precisa de um feedback. A retroalimentação do processo é: o cliente ficou satisfeito de verdade? A gente conseguiu atender a expectativa que o cliente tinha, de fato, com a prestação de serviço ou com o serviço que a gente executa aqui no banco? Isso é Não, muito então, importante. nesse financeiro que eu trabalhava, era até bom, professor, o pós-venda. O cliente ficava satisfeito. Você sabe qual era o maior problema nosso? Qual? A gente tinha autoridade de fazer liberações de. Ai, como que é o nome? Requisição. Ah, tá. Requisição. Então a gente comprava nas grandes empresas aqui de Nova Mutum, né? Peças, e então a gente só assinava, não precisava colocar nada, que eles falavam assim: não, chega lá eu vejo o que precisa para tal cliente. E assim ia. E quantas vezes a gente já achou material que às vezes nem foi usado para tal cliente, e assim vai, imagina, olha o tanto de dinheiro. Gente, coisa de máquina é um absurdo, professora. É sim. É por isso que eu falo. Aí a gente começou a trabalhar com o povo do StarPays e um cara lá, auditor. E daí estavam mudando. Eu saí de lá e eles já estavam mudando isso. Para ver o que ia ser usado, colocar na requisição, tinha um valor X. Aí quando fosse fazer no final daquele prestação de serviço para tal cliente, o cliente tinha que assinar, estando ciente do que realmente foi usado, mesmo que não ia ser descontado do cliente. Enfim, foi um cara também, assim, bem da galáxia lá e colocou ordem no negócio. Por isso que eu falei que eu não gostava do povo de auditoria. A auditoria, ela ajuda a fazer o controle, né? Você Sim, viu? O que vocês não tinham, o que vocês não estavam conseguindo fazer, era controlar. Porque executar, vocês estavam executando bem, precisava controlar mais, né? Os processos. Dágila, tudo bem? Escutei um barulhinho. tudo bem, tudo certo. Minha internet tá travando. Hã? A internet aqui tá travando. Ah, tá. Aqui tá legal. Às vezes é a transmissão, né? Tá ouvindo bem, Dágila? Sim, prof, sim, senhora. Tá. Eu vou falar para você aqui, eu coloquei aqui uma para contar para você uma história, para vocês uma história de uma consultoria que a gente fez numa indústria. É bem rapidinho. Eu só quero que vocês pensem nisso. Às vezes, quando você vai fazer uma consultoria, e aqui foi o caso de uma pequena indústria de panificação. As indústrias, elas têm muito problema com relação a entender exatamente o que você tinha colocado, que a pessoa, às vezes, ela sabe o que ela está fazendo dentro da caixinha dela. A indústria tem células de produção. E, às vezes, essas células, elas não conversam entre si. Então, o pedacinho ali que está trabalhando na parte, mexendo com a parte da fermentação do pão, não entende que a outra célula que vai fazer o pão assar, da parte que vai assar o pão, precisa de uma resposta rapidamente. Então essas coisas elas não fluíam, não se movimentavam e tinha-se muitos problemas também dentro dessa indústria relacionado a pequenas peças de manutenção, a falta de controle da execução da tarefa. Por exemplo, o que nós estamos produzindo hoje? Tínhamos um quadro onde isso era anotado, mas eu precisava de uma ordem que ia movimentar todas as células da indústria. Então ficava sempre alguma coisa. Na hora que nós fizemos o diagnóstico, fomos lá, escutamos um, escutamos outro, escutamos outro. Por fim, a pessoa que vinha com a gente, que trabalhava com a gente, era um engenheiro de produção. E aí ele deu uma ideia da gente colocar ao longo de todo o processo da indústria, de todas as células da indústria, passar uma mesinha dessa de aço inoxidável, onde aqui em cima ia ter uma bandeja com a ordem. E aqui ia ter um materialzinho que roda, que é preciso que todo mundo pegue nele, que olhe nele, tipo uma ferramentinha que ajuda na execução, entende? Então, todo o trabalho da consultoria fechava nessa mesinha. Você acredita numa coisa dessa? Por quê? Porque faltava algo que ligasse essas células. E o que podia ligar a informação?
Não é uma pessoa dessa célula sair para conversar com essa. Não, a informação vinha pela mesinha. Tá vendo o pé dela? Ela vinha. Aham. À medida que o processo ia acontecendo e avançando, eles já sabiam a informação do tempo exato, um checklist que tinha aqui, uma ordem de tudo que tinha que executar e o diferencial. Ah, tinha um pão lá que é mais um grãozinho, não sei de quê, uma quantidade de pão lá que precisava de assar mais escuro, porque era para um cliente, sei lá, do Cochipó, que pedia mais escuro, o assar, entende? Então, tudo isso para você ver, depois de um mês nessa consultoria, era uma consultoria que era feita por um sistema. E esse sistema era assim: cada consultoria acontecia durante um mês na indústria. Então, esse momento aconteceu. Eu quero contar essa historinha, que não é uma história de brincadeira, uma história de verdade, que a consultoria descobriu que esse elo de ligação seria essa mesa. E depois que a gente voltou, executou, né? Colocamos a mesa, colocamos o pequeno elo de ligação da informação aqui, com a mesinha, e depois que isso aconteceu, nós conseguimos controlar e a gente viu o número de pães que aumentou em cada tipo de pão, a produtividade. Então, é aí que está o resultado, na produtividade da indústria, dessa indústria. É bacana pensar que uma coisa que aparentemente é tão simples, não é uma coisa que as pessoas conseguem imaginar facilmente. Precisa vir alguém de fora, estudar o problema, entender que não tinha comunicação, entender que a ordem chegava truncada, quando só vinha falando isso, né? Ou o cara escrevia de qualquer jeito, ou passava diferente do primeiro passo, lá quando startou o processo, quando abriu o processo, tinha que chegar até o fim do mesmo jeito. E essa mesinha resolveu. Não deu mais bateção de boca, nenhuma célula passou responsabilidade de erro para outra célula. Então, tanto a execução quanto o controle eram feitos com essa mesinha correndo e a equipe dessa linha de produção que tinha várias células dessa indústria de panificação, todo mundo ficou feliz, ficou tranquilo. Bom, né? É um caso de verdade. Um caso que a gente está falando de algo que é operacional, mais ou menos perto do que o Noedir deve fazer, mas que É de verdade. tinha falta de comunicação, falta de controle na execução, e acabava saindo com erro lá. E alguém estava querendo sempre cutucar e dar culpa no outro. E a culpa não era do outro, a culpa é sempre do processo que está mal pensado. Então, pensar, às vezes, não é colocar uma mesinha, mas às vezes, quando você vai entregar uma documentação, em vez de você, cada vez que você vai lá, você entregar uma pasta suspensa, você a coloca numa bandeja. A gente fez isso também numa transportadora. E lá eles tinham um problema de perder a nota fiscal. Perdi no meio da carga mesmo. E nós executamos uma bandeja. Aí a pessoa, para todo aquele lote, aquele veículo, tinha uma bandeja, tudo era colocado lá. Era uma bandejinha assim, tipo de churrasco, sabe? Não é uma bandeja. Era uma vasilha plástica branca, tipo dessa que a gente usa para fazer churrasco. Aham. Ficava tudo ali. Ficava 40 notas lá dentro. Não extraviava mais nota. Quando a pessoa queria, tinha só uma etiquetinha pregada ali, que o menino fazia na hora e pá, pregava. Depois tirava a etiqueta e jogava fora. Como você entra no hospital controlando, não tem aquela etiquetinha de hospital? Era aquilo que era gerado, punha na bandeja. Quando a carreta saía, pronto, pegava a bandeja para outro. E a documentação ia certinho no malote, não perdia mais nota. Olha que coisa louca. Maravilha. Uma bandeja. Dentro do banco pode acontecer muito disso, porque o banco ele é muito sistêmico, mas voltado para a inteligência artificial, né? Para o software de gestão. Mas às vezes quando você tem que, tem um protocolo aqui que tem que pegar assinatura, tem que ter xerox, não sei o quê, tá. Se você colocar isso numa bandeja, não precisa ser uma bandeja, pode ser uma pasta, por exemplo. Tá tudo ali dentro. Você vai fazer sua matrícula, vai lá, pega o checklist das coisas, vai colocando tudo numa pastinha. Eu canso de chegar em lugar onde a pessoa fala, não, mas eu achei que meu RG estava aqui dentro da minha carteira. Olha, sem o RG, como que faz a matrícula? Não tem jeito. Não tem achei. É checar, executar, controlar. Sempre. É o processo que está errado. É o jeito da gente pensar essa coisa. Então, quando a gente planeja, fica legal.
Então, eu quis trazer essa história, porque a gente está executando e monitorando trabalhos em consultoria, mapeando processos. Aqui é uma execução de monitoramento de trabalho, mostrando um processo, né? A entrada, as entradas, a atividade, que é o processamento, e a saída, e os recebedores da saída. Aqui falta colocar mais um negocinho que vai dar feedback para voltar. Sempre, todos os processos, eles são cíclicos, ele tem que voltar, entende? Eu só coloquei o desenho do processo, pode ser qualquer coisa, você encaixa aqui, qualquer coisa. Quando você for administradora daqui uns 5 anos, você vai enxergar tudo da Agila por processo. Aí você pode administrar empresas de grão, de dinheiro, que mexe com a parte financeira, qualquer empresa, porque você vai entender que tudo é um processo. Tem início, meio, fim. Você vai encontrar onde que está o erro no processo. E aí, pá, você já sabe. Uma das metodologias é esse business aqui, ele trabalha o BPM, que é Business Project Management, que é a gestão dos processos. Então, o gerenciamento do processo do negócio. Então, é isso aqui que acontece. Tem software de gestão para fazer isso. Essa prof aqui, ela vai falar sobre a modelagem de processo de negócio, tá? É bem rapidinho. Uhum. Ela é muito boa. Oi, pessoal. O papo de hoje é sobre BPMN. Hoje é o nosso primeiro papo sobre esse assunto. A gente ainda vai ter outras conversas no futuro sobre esse tema, porque BPMN tem muito detalhe na modelagem de processos que a gente vai ter que ver com calma. Mas hoje a gente vai começar tentando entender o basicão. Quais são os principais elementos da notação BPMN? Por que a gente vai falar de BPMN especificamente? Existem outras notações, outras linguagens de representação de processos, como a EPC, por exemplo. Mas BPMN se tornou um padrão, de fato, no mercado, inclusive no mercado brasileiro. É uma linguagem extensa, é uma linguagem que já está na versão 2.0. Ela tem uma quantidade grande de informações, de detalhes, de regras, então vamos começar pelo início. Então a gente tem 5 grupos, categorias de elementos principais em BPMN. A gente tem os objetos de fluxo, as conexões, as piscinas e raias, os dados e os artefatos. Dentro de cada um desses grupos, a gente tem alguns elementos. Então vamos começar. Os objetos de fluxo eu tenho 3 tipos: atividades, eventos e gates. Qual a diferença? O que é cada um desses elementos? Uma atividade, ela representa uma ação. Uma atividade, ela é atômica. Ela tem a ver com o que eu quero executar no meu processo. É um passo do meu processo. Um evento, ele é diferente. Ele representa uma questão temporal. Ele representa um estado que eu atinjo no meu processo depois que eu executo uma determinada atividade. Então, os eventos, a gente tem que ter sempre esse raciocínio. A atividade, ela representa o quê? O evento, ele representa o quando. Essa é uma diferença que ajuda a gente a entender claramente. Tá? Tanto as atividades quanto os eventos, na notação BPMN, elas têm diferentes tipos. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes todos hoje, mais para frente a gente conversa sobre isso. A gente tem um e-book da DECA sobre a anotação BPMN, onde vocês podem ver todos os detalhes, exemplos, dicas, mas a gente hoje vai tentar simplificar um pouquinho. E, além das atividades e dos eventos, eu tenho os gateways. O que são os gateways? Os gateways são os pontos de tomada de decisão dentro de um processo. Então, os gateways são eles que vão me ajudar a decidir os caminhos possíveis do meu fluxo de processo. Tá? Então, já é um conceito diferente. Saindo da categoria dos objetos de fluxo, eu tenho as categorias das conexões. Então, eu tenho 3 tipos de conexão. Os fluxos de sequência, as associações e os fluxos de mensagem. Então, os fluxos de sequência são as setinhas inteiras, e são as setinhas mais comuns, as conexões mais usadas para fazer, por exemplo, conexões entre atividades ou entre atividades e eventos. As associações são setas pontilhadas, com um tipo de pontilhado específico, e elas são muito usadas para a gente ligar atividades com artefatos, por exemplo, com anotações, tá? Com informações complementares ao processo, digamos assim. E o fluxo de mensagem são usados principalmente quando eu tenho trocas de mensagem entre piscinas, quando eu tenho conexões de informações usando mensagens. Tá? E eu trabalho com esse tipo de associação. A terceira categoria é a categoria das piscinas e raias. E essa é importante a gente ver com calma, porque muita gente faz confusão em cima disso. Qual é a diferença entre uma piscina e uma raia?
É o mesmo raciocínio que a gente tem na vida real. Imagina uma piscina olímpica de natação, então a piscina inteira é uma piscina, né? E dentro daquela piscina eu posso colocar raias para os nadadores ali percorrerem ali dentro. Então, quando eu estou representando um fluxo de processo, meu fluxo de processo ele pode estar todo dentro de uma piscina, ou ele pode ter mais de uma piscina. Quando é que eu tenho mais de uma piscina? Quando eu tenho atores externos ao processo, terceirizados, clientes, fornecedores, né? Então, eu posso ter mais de uma piscina, e dentro de uma piscina eu posso colocar as raias para os diferentes atores que executam as atividades daquele processo. E aquelas atividades, aqueles eventos que a gente mencionou anteriormente, eles vão estar distribuídos e organizados dentro dessas raias. O quarto grupo é o grupo dos dados. O que eu tenho aqui? Eu tenho os objetos de dados e eu tenho os bancos de dados. Os objetos de dados, eles representam, por exemplo, artefatos que eu quero usar no meu processo. Podem ser documentos, podem ser documentos eletrônicos, documentos físicos, tá? E os bancos de dados representam repositórios de informações. Em algumas notações, em algumas modelagens, a gente pode estar usando isso, inclusive, para representar sistemas também. E o quinto e último grupo é o grupo dos artefatos, propriamente dito. Aí eu tenho os elementos de grupo. O grupo é uma caixinha pontilhada que eu posso colocar em volta de qualquer quantidade de atividades, eventos e gateways quando eu quero agrupar coisas afins dentro do meu processo. Dentro do mesmo processo, às vezes eu tenho diferentes temas e eu quero mostrar esses diferentes temas. Isso é opcional, mas eu posso trabalhar com esse recurso. E, por fim, eu tenho as anotações. As anotações também são opcionais quando eu quero colocar algum lembrete, alguma observação, alguma regra sobre o meu processo numa caixinha textual. Tá? Então, é isso. Esses são os principais elementos. Para cada um deles, eu tenho, em alguns casos, algumas variações, alguns tipos e, principalmente, muitas regras de uso. Mas isso fica para um próximo papo. Por enquanto, se você quiser mais dicas sobre essa modelagem com BPMN, dá uma olhadinha nos links que a gente colocou aqui embaixo dos nossos posts de blog, ou baixa o... Bacana, né? Sim, bem interessante. E essa prof aqui, ela além de ser professora, ela trabalha a consultoria também do BPM, que é o Business Process Management. Ela está falando sobre o processo, mas ela estava falando, ela não explicou isso no começo, do mapeamento do processo, que é o desenho. Quando a gente fala desenho para o processo, a gente diz que é um diagrama. Diagrama é desenho. Um modelo de diagrama que é usado para o processo, para desenhar os processos, chama-se fluxograma. E aí tem modelos que a gente não vai se aprofundar, que tem disciplina só para trabalhar processos em administração, né? E não é o objetivo dessa aula. O objetivo é só lembrar que tudo que a gente está falando é de execução, monitoramento do processo do trabalho. Entendi. É esse o foco, olhar sempre dessa maneira, processual, para a gente conseguir management, gerenciamento disso, gerenciar, né, o processo do business, do negócio, que aí a gente está como consultor dentro do que a gente precisa. Então, cada ação, cada fala da Prof. Deca, ela estava falando sobre o mapeamento do processo, sobre como que a gente desenha isso, mas o processo é a execução dele, tá? Que é o que a gente estava falando, tudo tem início, meio e fim, e a gente pode olhar assim. E aqui a gente está terminando esse pedacinho que fala sobre o processo, lembrando que a empresa de consultoria, ela consolida, então, toda a utilização desse conhecimento que ela tem com a empresa do cliente, né? E tenta buscar o ideal, o tipo de consultoria ideal para aquele negócio, para aquele tipo de negócio, através dessa leitura de processos. Então, aqui, monitoramento do processo, é uma proposta pela metodologia BPM, que a gente acabou de falar, que busca essa medição do desempenho, da conformidade. Conformidade é uma palavra muito forte. Tudo que a gente vai fazer voltado para a qualidade do banco. Está conforme o processo, o procedimento? O procedimento é escrever o processo. O procedimento escrito do banco? Tá. Então pode, né? Se não tiver conforme, a auditoria vem,
executa. Tem que fazer certo. Então, a gente busca conformidade do processo. Ensinar essa metodologia. E aqui, já encerrando um pouquinho, vem alguns passos de como otimizar, que é diminuir a energia, o custo, o gasto da administração e avaliação dos serviços de consultoria. Tem um enfoque voltado na quantidade, né? A empresa deve saber administrar a quantidade, principalmente a interação entre o que a gente está colocando, porque a gente vai executar de serviço, ou não para o cliente. A gente deve saber o que é contratar os consultores que vão trabalhar, né? Tanto a empresa que está contratando, como a gente, que é dono de uma empresa de consultoria, deve saber que tipo de consultor que a gente precisa ter. Financeiro, consultor que tem enfoque operacional, que tem voltado para a área do gerenciamento, do mapeamento dos processos. Não, eu preciso de um consultor que tem uma abordagem mais voltada para a área da gestão da qualidade. Então, entender quais são essas pessoas que a gente traz para o time, para o grupo. Deve existir também adequado sistema de administração dos projetos do negócio, que tudo isso, está voltado para os indicadores, né? Quando a gente falou lá de controlar, a gente tem que colocar indicadores que vão gerar índice de performance, para dizer o tanto que a gente está melhorando o desempenho, quanto que a gente está no progresso, está crescendo, quais são as intervenções porque não está dando certo, e fazer esse acompanhamento do tempo. A empresa trabalha também a valorização. Aqui ele coloca o nome funcionário, mas eu gosto de escrever colaborador, do colaborador, porque a gente enfoca no processo e não na pessoa. Então, tudo que a pessoa faz, a gente entende que deve ser legal, que ela saiu de casa para trabalhar de fato, e se ela não está trabalhando, algum motivo tem, ou não tem motivo nenhum, também a gente tem que descobrir, porque se a pessoa não está motivada para vir trabalhar ali, ela não tem que vir trabalhar ali, né? Nesse lugar. Ela não tem que estar ali, na verdade. Então, a gente tem que pensar como que a gente está valorizando o nosso time, a nossa equipe, e a empresa deve saber ouvir também o que o consultor está colocando. Na manutenção e aprimoramento, a gente trabalha a execução, a elaboração do plano de manutenção, dos períodos, né, do projeto da consultoria, o quanto tempo que a gente vai demorar para fazer isso, tanto para aquilo, vai tentando fazer no cronograma, interagir com esse serviço dentro desse projeto colocado, identificar os donos desses processos, os responsáveis por cada processo. Isso é uma coisa que a consultoria tem que buscar enxergar logo de pronto, o tempo todo, né? Identificar, ter essa visão, essa cabeça aberta e flexível para entender. É isso. A aula de hoje era isso. Eu sei que você deve ter dúvidas. Ficou com dúvidas, Dágila? Dágila? Será que caiu aqui? Oi, Dágila. Cortou. Ah, tá sem. Ah, tá, agora deu. Não, prof, só quero agradecer pela aula de hoje. Não tenho nenhuma dúvida, foi bem tranquila, fácil de entendimento. Joia, Dágila. Só tem mais último slide, tá? Que é esse aqui. Tá bom. Eu estou deixando para você. Ué, ficou 2 negócios aqui. Estou deixando para você e para todos, né, uma atividade avaliativa, valendo 1 ponto. É o último 1 ponto. Eu acho que amanhã a gente não tem mais nenhum ponto para colocar, porque aí eu já deixo vocês para estudar para a prova na semana que vem, que é. Nossa, a prova vai valer quanto? Como? A prova vai valer quanto? Vai valer 7, né? Por que 7? Quantos que a gente já tem? A gente, desde a aula passada, porque a aula passada não teve, porque a gente teve o negócio. Palestra. Oi? A live. Isso, a live daquele moço. 1 ponto. Inclusive, meu namorado usa a mesma ferramenta, né? Lá ele tava falando, a gente tava acompanhando em casa, ele falou, eu faço isso no trabalho. Ah, que legal. Tá, então a gente teve essa daí, a gente tem a de hoje. Isso. E qual é a outra?
Eu acho que é essa proposta, não é? Não tô... A proposta que você não fez ainda, Ah, tá. que os Tá. meninos fizeram. Ah, tá. Tem mais essa proposta. Essa foi a primeira aula da unidade 3. Ah, A tá. gente falou sobre a proposta. Quem Ah, estava na aula era só o Noedir, mas Marley. o Arley já fez também. Ah, Talvez tenha outras pessoas que tenham entregue, porque tem bastante e-mail que eu não abri. Chegou não. mais alguma coisa hoje à tarde, mas eu estava trabalhando uma outra situação aqui para deixar o material de vocês já pronto. Porque eu acho que a partir de amanhã já vai estar disponível o certificado para quem pediu. Como que a senhora vai fazer o controle de quem estava na aula? Na aula, Na live? na live, eu tirei todo mundo que escreveu. No comecinho eu falei, pessoal, todo mundo que quer o certificado, que quer coloca seu nome completo aqui no chat. Aí Ai, as pessoas escreveram lá. Até quem falou boa noite a gente fez. Só colocou só boa noite. eu não coloquei, professora. Na verdade, sabe qual foi o problema? Eu não tenho né? YouTuber. E daí eu tava logado meio que de graça. Então, se eu logasse pra fazer comentário, meio que pagava. Eu não sei. Eu acabei não logando. Não sei se vai contar ou não. Apesar que eu não preciso de certificado. Hã? Apesar que eu não preciso de certificado. Minhas aulas complementares estão todas ok. Então, tudo bem. E você participou também, né? Isso foi legal. Quando a senhora falou lá, eu até mandei a foto lá no grupo que eu tava acompanhando. Eu vi. Dágila, a atividade que é para fazer, então, é essa daqui, ó. Como atividade, faça uma pesquisa na internet com levantamento dos softwares mais utilizados para mapear e controlar os processos. E aí você vai ler o que você acha interessante, aí você manda para mim, tá? Por e-mail. Esse software eu acho interessante para o banco porque faz isso, isso e isso. Pronto. Tranquilo. Então tá. O interesse dessa atividade é fazer vocês, na prática, entenderem como que os softwares fazem o monitoramento e controle. Quais são utilizados nessa atividade de monitoramento e controle, tá? Então tá. Se tiver dúvida, coloca no chat também lá para mim. Então tá. Obrigada pela aula. Obrigada a você, Dágila. Então tá, fica com Deus. Beijo, pro. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau.